Tudo bem, meninas? Tô compartilhando aqui o link da live. Peço que vocês façam o mesmo, por favor. Tá bom? Deixa eu ver se ficou alguém de fora aqui. Aí. Boa noite, irmã Cláudia. Boa noite, professora Thalita Silva. Boa noite, Alusca Guimarães. Isso, vamos compartilhando. Você pode compartilhar aqui por esse aviãozinho mesmo, Alusca. E aí você vai aparecer os contatos para você, tá bom? Fafi Crochê, oi! Tudo bem, Fafi? Que bom que você voltou. Que bom. Cadê a família Chaves? Ah, o povo já tá chegando, né? A irmã já tá aí, a irmã Cláudia. Boa noite, Marcela Martins, tudo bem? Cris Souza, minha querida, seja bem-vinda à nossa live. Que bom, gente, ter vocês aqui mais uma vez comigo. Nossa, olha, essa semana foi uma aventura à parte, hein? Alguns imprevistos pra gente administrar, mas tudo acaba bem no final das contas, né? Mas foi bem desafiadora. E eu confesso pra vocês que eu achei que até a live não seria possível, né? Por conta de algumas mudanças nos meus horários, enfim. E inclusive hoje eu precisei remarcar alguns horários, achei que eu ia ter que atender agora à noite, por isso que era a minha dúvida, né? Nossa, será que eu vou conseguir fazer a live? Oi, Silvia, tudo bem? E aí fiquei, assim, apreensiva, né? Se eu ia conseguir dar conta no final do dia de tudo que eu tinha me organizado para fazer. Até que de manhã eu pensei assim, bom, aí tô com batom no dente, né, gente? Bom, eu acho que eu vou gravar um story pro pessoal e dizer que hoje não vai ser possível a live. E eu tava esperando ainda o retorno de 2 pacientes, né? E aí eu abri, né, as minhas mensagens e a Lusca tinha deixado uma mensagem lá pra mim, né, com algumas sugestões e tal. E ela toda entusiasmada, olha, estamos esperando, né? Estou esperando, ansiosa por essa noite, enfim. E aí eu falei, puxa vida, né? As pessoas estão esperando. Então eu tenho que fazer o meu possível. Caso não seja possível, né? Caso realmente foja completamente da minha possibilidade de escolha, tudo bem. Mas eu preciso ainda tentar fazer tudo o que eu puder para depois desmarcar se for o caso, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas você sabe, Alusca, que eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso, né? Primeiro que eu não tinha conseguido. Então, assim, tinha essa questão real do tempo, né? Que eu achei que não ia ser possível eu vir. Mas tinha também a questão de eu não ter conseguido preparar um conteúdo. Porque eu gosto de preparar com antecedência alguma coisa, um pouquinho estruturada para vocês, porque o tempo é curto, senão a gente fala e não fala nada, né? E por eu também não ter conseguido preparar nada, né, eu falei, puxa, eu acho que eu vou faltar nesse compromisso. Mas aí eu comecei a refletir, sabe? O quanto muitas vezes nós somos frágeis, né, com relação à constância que a vida pede, né? Quanta constância a vida nos pede nas disciplinas do dia a dia, nos afazeres mais corriqueiros do dia a dia, nos nossos estudos, no nosso trabalho, não é? Que mais, gente? No cotidiano mesmo, nas pequenas coisas do cotidiano. É sempre importante a constância, senão a gente não consegue atingir objetivos, a gente não consegue atingir metas, a gente não consegue alcançar propósitos. Se eu faço um dia, no outro dia eu não faço, se eu faço um dia, outro dia eu não faço, ou seja, se eu não tenho constância, eu acabo não adquirindo o hábito de disciplina, né, de retidão para comigo mesmo e para com os meus compromissos, né? Enfim. E aí pensei um pouquinho nisso, né?
como a gente precisa olhar para fora, como a gente precisa olhar o que está ao nosso redor para que a gente consiga, inclusive, manter a constância das coisas, né? Se manter constante, fiel, perseverante, enfim, porque de fato essas noites têm sido muito especiais, né? Muito especial para mim também estar com cada um de vocês, tá bom? Bom, gente, sejam bem-vindos aí, quem chegou depois. Então, hoje é uma live um pouquinho diferente, porque na verdade eu não trouxe o tema, mas eu peguei algumas sugestões aí das meninas que me acompanham, né? Na verdade, 80% do meu público são mulheres, olha que bacana. Então eu falo meninas, mas sejam bem-vindos os homens, tá? Que estiverem chegando por aí. E, enfim, eu peguei algumas sugestões, né? E uma das sugestões, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá, gente? E uma das sugestões que eu achei muito interessante, assim, foi uma pessoa ter me pedido para falar um pouquinho sobre a dessensibilização e o reprocessamento de situações traumáticas, né? Eu não sei quem já ouviu falar do EMDR. EMDR, aí. O EMDR, ele é uma técnica americana para tratamento de traumas, né, emocionais, que foi desenvolvido a partir da década de 80. Então, assim, eu vou colocar vocês a par, vocês que nunca ouviram falar, né, ou podem até estar espantados. E, nossa, mas alguém perguntou sobre isso? Quem é que sabe, quem é que conhece sobre isso, né? Enfim, na verdade, psicólogos, médicos e pacientes já ouviram falar do EMDR. E eu de vez em quando estou falando um pouquinho aqui nas redes sociais, né, para que as pessoas consigam conhecer, ter curiosidade sobre, ter conhecimento sobre isso, tá? Bom, é uma técnica americana, gente, para tratamento de situações traumáticas, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, pela Francine Shapiro. A doutora Francine Shapiro nos deixou com quase 80 anos no finalzinho do ano passado. E ela era uma mulher de uma genialidade ímpar. E um certo dia, parece ser muito simples, mas é claro que depois o que ela veio a desenvolver a partir disso é bem estruturado e complexo. Um dia ela estava passeando passeando num jardim, e ela percebeu que alguns pensamentos negativos passavam pela sua mente naquele momento. E de forma um pouco instintiva, ela percebeu os olhos dela se movendo em várias direções ao mesmo tempo. E quando os olhos se moviam com uma velocidade grande, aquelas emoções iam diminuindo, iam ficando mais fracas, né? Iam se aliviando. E isso chamou a atenção da doutora Francine Shapiro. Que relação o movimento dos olhos podem ter com as emoções negativas e com a diminuição, inclusive, das emoções negativas. E aí ela começou a estudar sobre isso. Então ela desenvolveu uma técnica, hoje recomendada pela Sociedade Americana de Psiquiatria, pela Organização Mundial da Saúde, como uma técnica eficaz no tratamento de situações traumáticas. A gente fala assim, né, tratamento de situações traumáticas, por quê? Porque as primeiras décadas, vamos dizer assim, do EMDR, ele era conhecido nos Estados Unidos porque se tratavam de pessoas que tinham vindo das guerras, se tratavam de pessoas que tinham passado por grandes tragédias, enfim. E ele se mostrou de cara muito eficaz para o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é aquela ansiedade própria de quem passou por um trauma e que tem a sensação de que esse trauma vai acontecer novamente. Então a pessoa perde completamente a sua qualidade de vida porque ela acha que aquilo vai se repetir, né, a todo momento. E aí, gente, eu tô falando aqui, mas depois, se vocês quiserem, pode deixar perguntas, tá? Que a gente vai vendo aqui. E aí, mas hoje, isso era antes, tá? Então, para tratamento de situações traumáticas, né? Ele se definiu assim no início. Mas hoje, nós tratamos
fobias, diversos tipos de fobias, né? Que é aquele medo irracional de animais, de insetos, de altura, de lugares fechados, enfim. Nós tratamos de várias outras formas de ansiedade com o EMDR, porque na verdade, quando a gente começa a investigar um quadro de ansiedade, a gente percebe que ele está intimamente ligado a uma situação traumática. É muito comum, gente, é muito comum. Nós investigarmos a ansiedade, investigarmos quando ela surgiu e de repente ela se enquadra onde? Ela tem início onde? Num evento chave, né? Num evento alvo que nós chamamos. A partir daquele momento a pessoa consegue identificar e localizar que foi a partir dali que ela começou a desenvolver aqueles sintomas. Então, quando nós trabalhamos a raiz do problema, o que acontece com os sintomas? Eles não têm mais o porquê de aparecer, né? Eles perdem a sua função, tá? O toque se encaixa? O toque ele é um transtorno de ansiedade, né? Então se encaixa para o que eu tô falando, tá? Então hoje nós podemos tratar tudo com MDR, inclusive coisas positivas como a criatividade, como o desempenho de um modo geral, né? Desempenho de atletas. O David Grande, ele tem um trabalho muito bacana feito com atletas de alta performance com o EMDR, enfim. E o que é o EMDR, né? Ele é a dessensibilização de uma memória traumática, porque a memória traumática, ela tem nela não só a cena traumática, mas ela é poderosa negativamente na nossa vida, porque junto com a cena, ela tem pensamentos muito negativos, que nos dominam muitas vezes, ela traz emoções fortíssimas, ou seja, aquelas emoções vividas no momento do trauma, elas ficam congeladas, então a pessoa fica sentindo isso, às vezes por toda uma vida, né? E as sensações físicas, né? Porque o EMDR, ele também trata o corpo, olha que bacana. As emoções, elas se expressam no corpo. O EMDR, ele é um método integrativo, ele olha para o integral, né, do ser humano, e ele trata tudo, porque, gente, não tem como eu tratar o corpo e não tratar uma perna, ou uma perna e não tratar o corpo, e o corpo todo não ter uma melhora porque a perna ficou boa, entende? Então, às vezes a gente trata uma memória com o EMDR e a gente percebe evoluções em outras áreas na vida da pessoa, porque o cérebro ele acaba também generalizando e levando essa melhora para outros aspectos aí que a gente nem esperava. Como o trauma também ele é generalista, né? Ele acaba atrapalhando várias áreas da vida da pessoa. Então, na verdade, o tratamento, a cura, ela também se expande para as outras áreas, né? Isso é muito bacana. Aí, como é que você conheceu o EMDR, Gisele? Deixa eu contar para vocês, gente. Eu tinha acabado de me formar, né? Aqui na cidade de Assis, eu sou de Assis, interior de São Paulo. E eu tinha já aberto uma clínica, não tinha pacientes ainda praticamente, porque era bem no início, né? Primeiro ano, acho que era no máximo segundo ano de formação. E aí, numa oportunidade que eu tive de participar de um encontro, de um grupo grande, de um grupo terapêutico, eu vi a psicóloga aplicando o EMDR numa pessoa. E eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que coisa curiosa que ela tá fazendo lá. O que ela tá fazendo com aquele paciente, né? Eu sou curiosa. O que ela tá fazendo com aquele paciente? E fui procurar saber, né? Deixa eu ver aqui. A Luzca, peraí, senão eu não te acompanho. No processo de divórcio, as crianças podem fazer no processo terapêutico como prevenção? Pode sim, a Luzca. Tá? Pode, porque ele vai o EMDR ele vai trabalhar com o excesso do sofrimento, não com o sofrimento que é natural em cada situação que nós vivenciamos na nossa vida, tá? Porque um divórcio causa sofrimento, um luto causa sofrimento, uma doença causa sofrimento, entende? Mas o excesso disso, aquilo que tiver para além do normal, o EMDR já trata, e até de forma preventiva, tá bom? E aí você pode procurar uma pessoa que aplique EMDR em criança.
é melhor, tá? Essas memórias ficam alocadas aonde? As memórias são gravadas nos neurônios, tá bom? E mesmo que os neurônios morram, mesmo que nós percamos os neurônios, nós ficamos com registro aí, gente, né? A neurociência, ela é fantástica, assim, porque nós não perdemos os registros. E quando eu falo de registro, é registro consciente, inconsciente, tá? Um pouquinho de cada coisa. Então, às vezes eu não me lembro conscientemente, mas a marca tá lá, tá bom? Em mim. Bom, tá, aí eu parei na história lá que eu tinha visto uma psicóloga aplicando o MDR, tá bom? E aí eu falei, eu quero saber o que é aquilo ali. Por quê? Porque no outro dia, gente, o que aconteceu? Tinha havido nesse encontro uma festa de aniversário surpresa e apareceu uma pessoa vestida de palhaço nessa festa. E aí, uma menina saiu em prantos, gritando, chorando, porque ela tinha fobia de palhaço. Né? Era um trauma de infância. E ninguém sabia, claro. E aí a psicóloga foi atrás dela e aplicou o MDR nela. No outro dia ela estava abraçando o palhaço. Ela estava beijando na bochecha do palhaço. Falei, como assim, cara? Falei, que é isso? Eu quero saber o que é isso aí, né? E fui perguntar pra psicóloga, ela me falou que era um curso assim, assim, assado, tal. Entrei na internet, peguei já a Bíblia, né, do curso não, da técnica, né, que é o primeiro livro da Francine Shapiro. Engoli aquilo rapidamente, falei, eu quero isso, eu vou buscar isso para os meus pacientes. E fui para São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo praticamente, né? Acho que eu fui enquanto criança só. Meti a cara, eu e mais 3 amigas, né? Nós tomamos coragem e fomos para São Paulo buscar essa formação. Foi uma formação de mais ou menos uns 3 módulos da formação inicial, ou seja, 3 vezes indo para lá com 3 dias de formação intensa. Depois houve diversos aprimoramentos que eu fiz, né? E aí, deixa eu contar pra vocês. Nesse primeiro contato lá no curso, eu tava deslumbrada. Por quê? Porque eu era uma das únicas que já sabia como é que o negócio funcionava. Porque eu tinha lido de cabo a rabo o livro, né? Então, assim, eu tinha muita pergunta pra fazer, eu questionava muito, mas eu tentava me segurar, né? Porque senão eu ia ficar, né, sendo a aparecida lá da história. E aí, eu me lembro que... Tá, eu entendi mais ou menos, eu já tinha o protocolo na minha mente internalizado. Eu não estava totalmente perdida como as outras pessoas com tanta informação, né? Porque eu já tinha tido uma informação prévia. E aí eu fui pro atendimento. E aí, assim, os psicólogos lá, tem que ser psicólogo ou médico, né? Psiquiatra com formação em psicoterapia para aplicar o MDR. Então tinha lá os profissionais, então a gente recebia o conteúdo teórico e aplicava no colega, tá? Então o paciente era o colega, né? E aí a Esli, né, a nossa professora, né, a Esli Carvalho, ela disse assim, olha gente, agora vocês vão escolher um probleminha da vida de vocês aí, tá? Nada muito intenso, porque a gente não tem muito tempo. Mas um probleminha assim, ó, de uma escala de 0 a 10, que seja um incômodo 3, 4 no máximo, né? Ou seja, era para escolher uma coisa leve, tá? Era pra ser light, porque a gente tava aprendendo, né? Ai, gente do céu. Aí tá. Aí peguei uma colega que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E também nunca mais tive contato depois. E ela falou pra mim assim... Eu me propus, porque eu tava muito ansiosa já pra aplicar o negócio, né? Eu me propus a começar... E aí ela tinha lá 3 opções, né, de traumas dela, de questões que ela queria resolver. Ela falou, olha, eu tenho medo de falar em público, eu tenho mais não sei o que eu não lembro. Eu tenho também uma fobia de barata. Então eu acho que o mais leve é a barata. Vamos com esse, né, porque pra escolher uma coisa leve, tá bom, vamos lá. Gente do céu. É porque assim, quem não conhece o MDR não sabe do que eu tô falando, né? Quem conhece sabe como é uma sessão de MDR, porque as emoções ficam muito afloradas. Então assim, numa sessão de MDR, o que acontece? A gente tem um protocolo a seguir, tá? Que é um protocolo da Francine Shapiro, que evoca o alvo, ou seja, aquele evento que causou o trauma,
E aí, nesse evento, nós deflagramos os pensamentos e as emoções negativas e as sensações físicas que a pessoa sentiu na hora do trauma. Então, tudo isso vem à tona, tá? É normal que isso aconteça, porque tá lá gravado tudo numa mesma memória e incomodando a vida da pessoa. Quando você abre aquilo, é uma caixa de Pandora, você não sabe o que vai vir, né? E aí eu peguei o caso mais difícil da turma. Não difícil, hoje eu sei que não é difícil, mas foi mais desafiador na época, porque era a minha primeira aplicação, né? A primeira vez que eu estava aplicando, mas claro, com os supervisores do lado, tudo certinho. Mas só aconteceu comigo, né? Só aconteceu comigo. O que aconteceu? A pessoa, eu estava estimulando, né, o cérebro dela através de movimentos bilaterais, ou seja, os movimentos dos olhos, e ela começou a chorar. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar. E ela conseguia falar muito pouco comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Gente, mas assim, como eu já tinha lido sobre o processo, eu sabia que o negócio estava funcionando, né? Eu não precisava me preocupar se ela me falaria exatamente o que estava acontecendo ou não, porque isso é uma coisa muito bonita do EMDR. Se vem uma cena constrangedora, uma coisa difícil para você falar, você não precisa dizer, entende? Você pode muito bem continuar e o teu cérebro vai reagir e vai cicatrizar aquela ferida do mesmo jeito. Você não precisa dar detalhes do que você vivenciou. Então, assim, eu sabia que ela não precisava me dizer, mas ela começou a chorar tanto e aí ela começou a ter uma reação muito forte, fisiológica. Ela precisou ir pro banheiro, vomitar e vomitar e vomitar e vomitar. E aí eu fiquei assim, tipo, eu fiquei frustrada porque eu queria terminar o negócio com ela, mas ela tava lá passando mal no banheiro, né? Mas ao mesmo tempo, aí eu vou contar pra vocês uma gafe profissional, né? Só pra gente aqui, tá, gente? Ó, não vai sair daqui. O que aconteceu? Essa mulher começou a chorar na minha frente e eu vendo aquilo, eu comecei a chorar também. Eu não aguentei. Eu fiquei tão emocionada de ver o que aquela técnica estava fazendo na vida dela. Como ela sairia dali depois de ter se aliviado tanto daquela dor, né, que fez ela se desestruturar inteira diante de mim. Eu fiquei tão emocionada que eu aplicando a técnica, ela chorando e eu chorando. Ela chorando e eu chorando. E eu sabia que eu tinha que ter uma postura ali, né, gente? Mas, de fato, eu fiquei muito mobilizada com o poder do EMDR. E eu disse... Nossa, gente... Na verdade, eu me lembrava de agradecer muito a Deus, sabe? De no início da minha formação eu já ter conhecido algo assim. A Luzca tem formação em psicologia, né, a Luzca? Ó, é estranho, eu não lembro de ter visto isso, é isso? Na minha graduação. Não, isso não existe na graduação, tá? Não existe na graduação. Porque o EMDR, ele foi criado a partir da década de 80. Mas no Brasil ele ainda não é reconhecido como uma abordagem terapêutica, Luzca. Por isso que a gente não vê, tá bom? Apesar de que existem abordagens muito mais reconhecidas que a gente também não vê na formação. A formação é um basicão muito por cima de algumas coisas, né? Mas o MDR ele é reconhecido como abordagem terapêutica lá nos Estados Unidos, tá? Aqui é como técnica, tá bom? Mas é reconhecido pelo Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, tá? Nós temos autorização para trabalhar com o EMDR porque ele é ciência, tá? Ele é ciência. E aí, gente, e foi assim uma experiência fantástica, né? Eu ter pego um caso tão delicado já de primeira mão, assim, foi bem desafiador. Claro que foi muito difícil, porque depois ela, toda descompensada, coitada, teve que aplicar em mim. Porque a gente não teve tempo de tratar o negócio ali, a gente estava fazendo a experiência só, né? Então, ela acabou saindo muito mal da sessão, e isso também é normal, tá? Mas depois ela ficou bem, né? Porque o EMDR, ele reprocessa e dessensibiliza a memória que causa dor. Ou seja, Gisele, ele apaga a memória traumática? Não.
ele não apaga a memória traumática. O EMDR não é hipnose, tá? Algumas pessoas me perguntam se vão ficar inconscientes quando eu aplico o EMDR. Não, elas não ficam inconscientes. Elas ficam conscientes comigo na sessão ali, dirigindo todo momento, tá bom? Enfim, e tudo aquilo que é reprocessado, tudo aquilo que vai para um lugar adequado no cérebro não volta mais a incomodar, tá? Então a gente não apaga a memória, mas a gente reprocessa de uma forma que aquelas emoções negativas deixam de existir junto com a memória. Então você olha para a memória e aquilo não dói mais, de verdade, tá? Fantástico, né, gente? Fantástico. Então, assim, a grande descoberta que eu tive com tudo isso lá no início da minha formação, e por isso eu sou muito, muito grata a Deus, né, por essa oportunidade, é que os traumas, eles não precisam produzir feridas pro resto da vida, na vida das pessoas. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Isso a gente não aprende na faculdade. É claro que a psicoterapia, de um modo geral, ajuda, né? Eu tô falando aqui, gente, de uma experiência pessoal, tá? E também, ninguém vem atrás do EMDR, tá? As pessoas vêm buscar tratamento. E você trabalha com as ferramentas que você tem. Eu tô falando de uma das ferramentas que eu tenho, tá bom? Para trabalhar com o sofrimento emocional, às vezes físico, porque eu já tratei pessoas com dores crônicas, eu já tratei pessoas com... Ai, gente, como é que chama aquela dor? Enxaqueca. A enxaqueca que era causada, inclusive, por tensão pré-menstrual. Eu até fiquei na dúvida, eu falei, mas será que vai resolver? Né? Porque tensão pré-menstrual é uma coisa natural do corpo, todo mês, aquela desregulação, às vezes, hormonal, né? E ajudou muito a pessoa, né? Então, enfim, a gente ajuda de uma forma integral o ser humano. E aí, gente, quando a gente cura, né, os traumas com o EMDR, ou cura algumas questões com o EMDR, a gente cura o corpo todo, né? A gente cura o corpo todo. A Fafi, como eu quero me libertar de um apego. Fafi, de onde que você é, Fafi? Gente, você pode procurar, tá? Terapeutas. Existem muito. Hoje eu não sei a quantidade. Quando eu fiz o curso há quase 10 anos, né? Eu acho que já eram mais de 40 mil terapeutas no mundo todo, né? Que a Francine foi semeando e formando pessoas aí. Na minha época, era só a Esli Carvalho que dava formação aqui no Brasil. Hoje já tem outros formadores também, tá bom? Mas para aquelas profissionais que se interessam, eu recomendo os cursos da Esli, que são muito bons, né? Inclusive, ela está fazendo muitos cursos online também, para quem tem pelo menos os níveis iniciais do EMDR. E é muito bom, vale muito a pena, tá? E voltamos. Deu uma travadinha, né? Então, gente, o que eu tava dizendo, como o EMDR é uma ferramenta, aqui, olha, irmã Cláudia, perfeito. A terapia é o processo e o EMDR faz parte desse processo. Por quê? Porque o EMDR é uma ferramenta, exatamente, tá? Então, não é que, se o seu psicólogo não tem EMDR, então você tem que abandonar a terapia. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Você pode ser muito beneficiada só com a psicoterapia, com a abordagem que o profissional que você escolheu trabalha. Vamos lá, tá? Siga em frente. Mas, para aqueles que quiserem conhecer o EMDR, tem muitos profissionais no Brasil, tá? Inclusive, a gente pode trabalhar com o EMDR à distância também, né? Nas terapias online, tá bom? Bom, e aí a Luzca me falou um pouquinho hoje, né, Luzca, também sobre a questão da liberdade do ser humano, e parece ser uma coisa tão conflituosa, né? Mas peraí, mas se um trauma tira a liberdade, mas nós não somos livres? Você não vive dizendo que o Viktor Frankl fala da liberdade do homem, né? Dani Barros, dá para aplicar EMDR para a síndrome do pânico? Dá, Dani. Dá, e é muito bacana o resultado. Eu já apliquei, das pessoas realmente terem menos crises, até diminuírem completamente as suas crises. Claro que associada, né? A psicoterapia precisa estar em dia, a medicação, né? Porque síndrome do pânico é uma coisa braba, né? Assim, para aguentar assim na raça.
às vezes precisa de medicação, precisa do acompanhamento do psiquiatra, mas eu já tive casos de sucesso com a aplicação do MDR, tá? Em crise de pânico. Técnica como, por exemplo, o diálogo socrático. Isso, o diálogo socrático é uma técnica que nós utilizamos, né? Todos nós utilizamos. Então, assim, é mais uma ferramenta na caixinha, tá, Lúcia? Então, você vai conhecer muitas, principalmente depois que você se formar, né? E aí o Viktor Frankl fala que o homem é livre, que existe uma liberdade constitutiva da pessoa humana, né? Que somos livres diante de qualquer situação. Não livres de sofrermos as circunstâncias, mas livres para decidirmos o que fazer diante das circunstâncias. Só que tem um porém. A logoterapia, ela não anula, ou melhor, ela não desconsidera todas as outras dimensões humanas, inclusive a dimensão biológica e psíquica, tá? E um trauma, ele pode bloquear completamente, né, todo o mecanismo psíquico. O trauma, ele fica gravado inclusive a níveis assim, neurológicos, fisiológicos, ele deixa marcas. Existem tomografias que mostram um cérebro antes do EMDR e um cérebro depois do EMDR. É fantástico, né? Porque onde tem um trauma, é como se aquele lugar, o cérebro ele produzisse mais adrenalina, sabe? É algo visível, gente, é muito legal. Então, se eu estou bloqueada emocionalmente por um trauma mesmo, tá? Eu posso inclusive ter a minha condição humana, que é minha, tá? Já está em mim, mas ela pode estar reprimida. Reprimida, porque eu simplesmente não consigo escolher. Eu tenho a sensação de não conseguir e não consigo mesmo fazer uma escolha. Vamos pensar num exemplo assim, tá? Deixa eu pegar alguma coisa assim. Vamos imaginar uma pessoa que vive um relacionamento abusivo. Quando a gente olha de fora, né, de um relacionamento abusivo, a gente acha uma coisa tão simples. Gente, pelo amor de Deus, sai desse relacionamento, rompe com essa pessoa, olha o que ele está fazendo com você. Parece ser muito claro, mas para aquela pessoa que está vivendo lá, é extremamente complicado romper com o abusador, sabe? Então, mas essa pessoa não é livre, Gisele? Ela é livre. Constitutivamente falando, ela é uma pessoa livre, entende? Ela caiu lá numa situação dessa e ela pode lidar com isso, ela pode sair dessa situação. Mas eu não sei como é a história dessa pessoa. Eu não sei como foi a relação dela com a família, com os pais, a primeira infância como foi. Eu não sei quais foram os outros, ou se ela tem ou não históricos de abuso, e provavelmente deve ter, né? Algum tipo de abuso, nem que seja emocional, psicológico, sabe? Então, assim, o que a gente percebe numa situação dessa é que existem questões ali emocionais que precisam ser resolvidas para que ela consiga dar passos, para que ela consiga uma atitude de fazer a melhor escolha para ela, né? Que no caso é se livrar, né? A Inês, olha, o MDR foi muito bom pro meu pânico. Aí, dona Inês, é isso mesmo. Ele é assertivo mesmo, né? Ele vai na cabeça do negócio. Então, gente, nós precisamos, e aí eu fui compreendendo isso, sabe? Como uma ferramenta pode auxiliar outra ferramenta, né? Porque a gente entra em conflito quando a gente está adquirindo conhecimento, né? Nossa, mas isso aqui que eu aprendi parece que não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi. Não, a gente vai conseguindo integrar, conseguindo adequar, né? E assim podendo oferecer mais e melhor para os nossos pacientes. Aí também tem uma outra questão que eu vi, gente, que me deixaram, deixa eu achar aqui. E aqui, olha, a Ana Maria me deixou assim, emoções super antigas que de repente afloram sem controle. Na verdade, ela queria isso ela deixou isso como sugestão,
né, para a live de hoje. Olha isso, ó, emoções super antigas que de repente afloram sem controle. Gente, em uma palavra, isso faz vocês lembrarem do quê? Vamos lá, vamos ver se vocês prestaram atenção aí. Quer dizer, eu não falo só disso, eu falo disso sempre, né? Não falo disso só hoje. Mas o que vocês acham, né? Que a Ana tá dizendo aqui nessa expressão que ela deixou para mim como sugestão para a live de hoje. Aí, Mari Nogueira, trauma, ó, isso mesmo. Emoções super antigas, né, ó, que de repente afloram sem controle. O trauma, ele deixa essa sensação na pessoa, que ela não tem o controle sobre aquilo. E de fato não tem mesmo, ele aprisiona, ele acorrenta. Por isso que é preciso a gente tirar a pessoa daquela situação, né? E a gente precisa fazer isso a nível cerebral, tá? Não é só fazer com que a pessoa enxergue. Por isso que, às vezes, numa psicoterapia tradicional, isso vai um bom tempo. E o EMDR, de fato, ele é muito mais rápido, porque a gente trabalha isso a nível cerebral, tá bom? Ou seja, novas conexões neuronais, cerebrais, são realizadas em cada sessão. E essas novas conexões fazem com que as pessoas consigam enxergar o que elas não conseguiam ver, né? Geralmente ocorre o trauma e muitas vezes é bloqueado. O trauma é um bloqueio, né? O trauma é um bloqueio emocional, tá? Então, olha, já tá aqui dentro da sugestão da Ana também, né? Emoções super antigas. Na verdade, quando ela fala de emoções super antigas, eu acho que ela também deve estar falando, não sei se ela tá por aí, eu acho que ela não tá aí, né? Eu acho que o que ela deve estar falando é situações antigas que geram as emoções negativas. Entende? Porque as emoções não aparecem do nada, gente, tá? Ai, caiu aqui na minha cabeça uma emoção negativa, né? Ou saiu da minha cabeça uma emoção negativa do nada, entendeu? Então, provavelmente ela tá falando do quê? De trauma. O que a gente precisa aí? A gente precisa de tratamento para que essas emoções sejam resolvidas, para que essa dor seja resolvida, seja curada. E só uma dor que é curada não volta mais a incomodar, tá bom? Se ainda tá havendo emoções, sensações físicas, piriri, parará, pensamentos de coisas muito, muito antigas, gente, é porque não tá resolvido. É a sua mente trazendo de novo à tona uma coisa para que você acorde e fale, olha, vamos lá, vamos cuidar disso, vamos tratar isso, tá? Toda vez que você se lembra, gente, é uma tentativa da mente de te lembrar que você precisa resolver. Tudo bem? Isso mesmo. A Luzca, essa técnica parece cair como uma luva. Olha, Luzca, foi uma benção mesmo na minha vida. Foi um diferencial, tá? Porque eu sou bem jovem, né, na minha cidade. E aqui tem muitos profissionais na área da psicologia. E eu abri a clínica, eu demorei 1 ano para ter um paciente, pra você ter uma ideia. Então, assim, fez toda a diferença eu trazer esse diferencial para minha cidade, tá? Fez toda a diferença. Hoje, graças a Deus, eu atendo e atendo mais até do que pessoas que eu sei, foram meus professores na graduação, né? Já tive a alegria, gente. Agora, deixa eu, assim, dividir isso com vocês, porque eu sei que é benção, mas eu sei também que Deus me deu a possibilidade de correr atrás dos meus sonhos, de correr atrás, de ser esforçada, né? E de querer mesmo apresentar o melhor, né, para as pessoas. Eu já tive a alegria até de atender professores da faculdade, né? Olha que bacana. Então, assim, eles enxergam que realmente eu fui buscar alguma coisa diferente. E fui mesmo, né? Então, não tem nada de errado eu reconhecer isso. Não é falsa modéstia, não. É verdade, sabe? É isso. Né? Eu fui buscar o diferencial e isso tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E aí, né, também uma questão, olha, o posicionamento diante de uma situação que está fora do meu alcance. Foi uma sugestão deixada, né, para que a gente falasse sobre isso. Aí eu fiquei pensando, né, curioso, posicionamento diante de uma situação que está fora do alcance, né, fora do alcance.
Bom, isso me parece assim, claro, né, gente? Eu não tenho contexto nenhum aqui para fazer análise, tá? Mas é o que veio primeiramente na minha mente, assim. Qual o posicionamento que eu tenho que ter diante de uma situação que está fora do controle, fora do meu alcance? Ué, eu preciso aceitar que isso está fora do meu alcance, não é? Porque se primeiramente não tiver aceitação de que está fora do meu alcance, eu vou ficar me gastando uma energia danada com algo que não tem o porquê de ser. Entende? Existem coisas, gente, que estão dentro das nossas possibilidades, mas existem coisas que não. E a gente precisa aceitar isso. Enquanto não há aceitação de algumas questões que nos fazem sofrer, a gente continua sofrendo. E às vezes até mais do que o necessário. Interessante isso, né? Interessante isso. Então, é preciso a gente observar na nossa vida, né? Primeiramente, tá? O que tá dentro do meu alcance. Eu gosto de fazer muito esse exercício, viu? Com os meus pacientes. Quando eles estão preocupados com coisas que muitas vezes não estão dentro do alcance deles, né? Então tá, vamos colocar aqui no papel, né? O que tá dentro das minhas possibilidades? O que tá dentro do meu alcance na real, sabe? Pé no chão, gente. Não é o desejo, é o pé no chão. E tudo bem, que legal, que bacana, é isso. Agora, e o que eu estou me preocupando e que não está dentro do meu alcance? Coloca também lá, lista também ao lado, né? Aquilo que eu não tenho controle, aquilo que não compete a mim, aquilo que eu não tenho como mudar, tá? Viktor Frankl chama de destinos, né? Gente, tem coisas que eu não tenho como mudar. Esses dias eu tava falando isso pro meu filho. Meu filho tá naquela idade que acha que a vida do americano é melhor do que a vida do brasileiro, né? E ele pensa assim, radical sobre isso, sabe? Ai, que coisa, que porcaria de país, isso aqui. Eu falei, que isso? Né? Aí eu tava explicando um pouquinho para ele, né? Que tudo é uma questão de ponto de vista, que existem coisas que a gente não pode mudar. Então, assim, eu escolhi ser brasileira? Não. Eu escolhi falar a língua portuguesa? Não. Isso é um destino social. Eu escolhi, né, nascer com essa cutis aqui rosada, com esse cabelo, né, claro, quer dizer, isso aqui é luz, tá, gente? Mas meu cabelo é claro, sim. Então, assim, eu não escolhi, isso é um destino biológico, entende? Eu escolhi nascer com o meu temperamento, com o temperamento que eu tenho? Não, isso é destino, né, psicológico, porque me foi dado. E aquilo que me é dado, eu preciso administrar com sabedoria e aceitar. Então, uma situação difícil que eu esteja vivendo e que está me causando sofrimento, mas está fora, porque está escrito lá isso, ó, está fora do meu alcance. Querida, aceite que está fora do seu alcance. E faça só o que está dentro do seu alcance. Tá? Faça com todo amor, faça com todo empenho, faça com tudo que você puder de energia. Porque se você fica gastando energia com coisas que estão fora do seu alcance, quando de fato você estiver de frente com aquilo que você pode fazer, você já não tem mais energia para fazer. Tá bom? Enfim, né? Então, as nossas limitações, né, diante das circunstâncias, é preciso a gente abraçar isso também, é uma condição humana, né? É preciso a gente abraçar, é preciso a gente aceitar as nossas condições humanas, ok? Parece que eu estou tendo um momento de reflexão com o meu consciente. Ai, que bom! Que bom, Alusca! Gente, de tudo que eu partilhei com vocês, né? Aí também teve algumas outras ideias, tá? Que eu vou trazer, mas claro que para uma live um pouco mais estruturada, mas eu queria hoje estar com vocês, bater esse papo, ler, né, o que vocês estão me comentando, que às vezes é bem corrido, enfim. E a gente vai fazer, vamos colocar em prática. Eu tô ainda me organizando, né, assim, entre casas, crianças fora da escola, o bebê, os atendimentos
que eu tenho feito, eu tenho me organizado para dar conta de tudo de uma maneira saudável, né? E dar conta bem, tá? E quero estruturar, né, com mais calma as futuras lives, os convidados que eu trago, né, que são sempre pensados. Eu faço isso com antecedência, porque eu sei que as pessoas também gostam de preparar o seu melhor, né? E então a gente vai fazendo, vai dando passos. Eu conto com a ajuda e com as ideias de vocês. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. De verdade, se eu pudesse, eu faria até mais de uma live por semana, mas não é possível nesse momento, tá? E como a gente tem que pensar na responsabilidade e na constância, né? Como eu disse lá no início, então aquilo que eu consigo e estou me esforçando é realmente estar com vocês uma horinha aqui, tá bom? Uma horinha semanal. Curada é igual a novo sentido? Não é novo sentido, porque senão dá a impressão que a gente dá sentido para as coisas, né, Luz? Que a gente não dá sentido, a gente encontra o sentido, tá? Então, quando eu estou curado, eu estou mais prestes, né? Ou quando eu estou nesse processo, nessa direção, eu estou mais prestes a enxergar o sentido que brilha lá na frente, para que eu possa continuar a buscá-lo e a descobri-lo, tá? Não é novo sentido, senão dá a impressão que tinha um sentido velho, aquilo não faz mais sentido, agora é um novo sentido. O sentido não é subjetivo, não é eu que dou uma interpretação, né? O sentido, ele é objetivo, ele tá fora de mim, ele existe e eu tenho que sair de mim para ir até ele, tá bom? Não há um processo determinado para todo esse processo, né? Não há um tempo determinado para esse processo, né? Porque processo é único, porque cada pessoa é única, cada estrutura emocional é única, cada trauma que a pessoa viveu é único. Então não tem como a gente... Teve traumas, situações, gente, que em uma sessão a gente desvendou um negócio, assim, sabe? Imenso. E existem situações que vão semanas, meses, anos, tá? Isso não... isso é muito relativo, tá bom? Isso depende muito mesmo. A Bruna respondeu bem aqui, isso mesmo, Bruna. Cada tratamento leva o seu processo e o seu tempo, né? Ok. Que mais, gente? Opa, saí aqui, peraí. Live de perguntas e respostas é ótimo. É verdade, isso mesmo. Também já pensei nisso, viu? Gisele, não acredito que você iria guardar tudo isso. Guardar tudo isso? Como assim guardar? Eu amei, tava muito ansiosa. Regis, Ana Maria, que pena. Que pena o que, Ana? Deus continue lhe capacitando. Obrigada, Vera. Obrigada, amém. Ana, Ana. A Ana tá chegando há pouco tempo, né? Ô, Ana, essa live fica gravada no IGTV, tá bom? Então, assim que terminar a live, eu já gravo ela e ela já vai passar lá no meu feed. Você já vai encontrar lá, correndo lá no feed meu, a live gravada, e você pode pegar desde o início, tá? A tua sugestão já apareceu aqui, tá bom? Daí você vai lá escutar. Aprendizado nunca é demais, então, por favor, sempre compartilhe suas experiências quando parecer não ter conteúdo pronto. Obrigada por responder. Vocês me ajudaram hoje no conteúdo, gente. Muito obrigada. Ai, gente, tá acabando. Sofrimento antecipado. Ai, gente, olha, uma alegria, viu? Poder estar com vocês em mais essa live, poder dividir um pouquinho mais. A gente vai falar mais, né, sobre isso, porque assim, são as minhas ferramentas, é o meu jeito de trabalhar, é o que eu tenho, né, para contribuir com a vida das pessoas. Então, assim, por mais que os temas pareçam ser repetitivos, mas é sempre gente nova chegando e ouvindo, tá? A gente sempre tá falando dos mesmos temas, a gente fala dessa perspectiva teórica que a gente acredita, né? A gente fala embasado naquilo que faz sentido para nós. Então, de fato, o MDR e a logoterapia fizeram toda a diferença na minha vida profissional e é disso que eu partilho com vocês aqui
a cada live, de uma forma ou de outra. Esses são os ingredientes, né? Às vezes a receita sai diferente lá no final, mas esses são os ingredientes, viu? Gente, qualquer dúvida, tá, que tenha ficado, eu vou deixar uma caixinha de respostas, de perguntas lá no Stories pra vocês. Eu quero que vocês me deixem lá, tá bom? E assim que possível, eu entro lá, eu respondo a cada um, tá? E se vocês quiserem me ajudar a divulgar essa live, como que a gente faz, né? Então, assim, muitas pessoas gostariam de saber um pouquinho como lidar com suas dores, com seus problemas, se trauma tem cura ou não. Tem gente que não acredita, né? Então, como que você pode fazer para divulgar essa live? Você pode tirar um print, né, de mim aí, olha, toda rosada hoje. E aí você vai lá no seu story, você pode colocar lá no seu story, tá? E marca lá que você assistiu essa live, que você recomenda, então. Para quem você recomenda? Quem você pensou que poderia ser beneficiado com esse conteúdo, tá? Então eu espero que você me ajude nisso. Toda vez que você me marca lá, mais pessoas, né, podem ter acesso à live, tá? Mais pessoas. E também você pode comentar, né, o que você tirou de aprendizado, o que foi importante para você nessa noite que nós partilhamos aqui. Você pode partilhar também lá na live salva, tá bom? Lá nos comentários. Porque aí às vezes a pessoa tá passando o olho, vê um comentário bacana e fala, nossa, então parece ser legal, deixa eu parar para assistir o que essa menina tem para dizer hoje, tá joia? Então eu peço que você me ajude, tá? A compartilhar, vamos semear notícias boas aí, vamos semear coisas do bem, né? Que a gente tá precisando bastante. E para que a gente sobreviva a todo esse mundo maluco, a gente tem que estar, com tudo em ordem aqui dentro. Então vamos ajudar o pessoal com boas informações, tá ok? Gente, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, bom final de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser, viu? Um beijão, obrigada por todos e por todas as meninas aí que me ajudaram no roteiro de hoje. Tchau, gente, até mais!